Como é que a gente, diante da realidade que a gente está assistindo? Então, aqui no Brasil, nós temos o ministro Moraes dizendo que o tribunal é dele. Nós temos a regulação das redes sociais de vento em popa, né? Essa semana já saiu uma nova notícia de que o Executivo pretende fazer uma regulação própria, enfim, colocando órgãos, uma autoridade do próprio Executivo para poder suspender até redes. Então o Brasil acabou, né? O tribunal é dele, as redes são do Executivo, nos sobra muito pouco aqui no Brasil. A minha pergunta é como é que os ventos que vêm daí, os ventos que sopram dos Estados Unidos, os ventos que podem soprar do Trump em termos de pressão para que o Brasil volte a ter liberdade, estão... A quantas andam esses ventos? Estão em que status? Que novidades que você tem para nós nesse sentido? Ótima questão, André. Em primeiro lugar, obrigado pelo apoio, e eu sou fã, sigo toda a postagem sua no X, porque considero você um dos grandes analistas aí, juristas do Brasil hoje. Tinha visto essa mensagem, essa notícia sobre o Executivo censurando pela primeira vez na sua página, e é uma situação muito peculiar, né? Muito dramática, porque o brasileiro, como eu disse antes, ele se sente impotente diante disso tudo. É um circo criado pelos verdadeiros golpistas que criaram um estado de exceção no Brasil, que vem perseguindo apenas um espectro político-ideológico nessa disputa partidária e eleitoral. E isso tudo remete a Cuba, Venezuela, países que são ditaduras há algum tempo. Então é muito preocupante ver a certa inércia que tomou conta do país. Nós estamos como sonâmbulos, nós estamos anestesiados. E isso é muito preocupante, né? As pessoas vão desabafar como podem nas redes sociais, eu também faço isso, muita gente, né? O meu tribunal ameaça, né? Ele não podia estar julgando porque ele é suspeito do começo ao fim, ele é a vítima que ia ser sequestrada na trama golpista, mas ele vira e fala assim, olha lá, hein, que mentir não pode e você não está dizendo a verdade aqui. Ele vai chantageando, ele vai ameaçando deliberadamente o depoente. Isso é uma coisa absurda, era para o país parar, mas o país não para, o país considera apenas mais uma segunda-feira. Então isso tudo é muito preocupante. E aí vem essa esperança criada, uma expectativa talvez irreal, de que a bala de prata, de que a solução mágica vai vir aqui dos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, que vai ser julgado nesse caso golpista, a revelia, ele tem endereço fixo há 10 anos aqui nos Estados Unidos, eu sei onde ele mora. Então, se o governo brasileiro quiser mandar a carta rogatória, pode perguntar para mim que eu dou o endereço dele. Acho que ele também dá, publicamente, se precisar. Mas não, vão julgá-lo à revelia, porque nunca ele foi notificado de nada. Então é tudo a revelia da lei, da Constituição. E ele vai ser julgado, mas ele está atuando junto com o Eduardo e outros, para tentar convencer, e é um trabalho de formiguinha e leva tempo, da importância de vir uma medida como uma sanção contra o Alexandre de Moraes, por exemplo. Tem algumas outras frentes, nós vimos essa semana aí, né, general 4 estrelas, aí, militar americano importante do Comando Sul, indo para o Brasil, 10 milhões de dólares de oferta para quem der notícias, sem falar com o Itamaraty, direto para os Estados Unidos, que leve a informações sobre o Hezbollah, que atua na Tríplice Fronteira. O Brasil está virando um narco-estado. O Lula é contra, a pedido dos Estados Unidos, considerar o Comando Vermelho e o PCC grupos terroristas. E são grupos terroristas. Atuam como grupos terroristas, inclusive já com tentáculos nos próprios Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão atuar dentro da sua visão realista, do seu realpolitik pragmático, que é os seus interesses em primeiro lugar, não os interesses do povo brasileiro que quer liberdade, né? E ele não pode sair declarando guerra a um parceiro importante, a um país continental como o Brasil, até porque isso talvez representasse jogar de vez o Brasil no colo da China, que é o intuito do Lula nessa história toda. O Lula está rifando o Brasil, tentando transformar o Brasil numa espécie de província chinesa. Então, é um jogo delicado, mas não vai vir solução mágica dos Estados Unidos. Pode vir pressão, pode vir uma coisa como uma sanção ao Alexandre de Moraes que muda um pouco, assusta um pouco o sistema, os monstros do pântano. Mas a solução do Brasil vai ter que vir dos brasileiros. E, bom, eu não sei se dá tempo, mas as eleições ano que vem são muito importantes
principalmente para o Senado, porque a gente sabe que é o Senado que está dormindo no ponto e já podia ter agido há muito tempo para recalibrar os poderes e criar um mecanismo, fazer valer o mecanismo de freio e contrapeso constitucional. Sim, como a gente tem muita moral, ontem Augusto Nunes esteve aqui e hoje Rodrigo Constantino, é assim que podemos fazer oeste com elas. E Augusto Nunes falava pra gente, consta exatamente isso, que essa próxima eleição deve ser uma das mais importantes dos últimos tempos, especialmente para poder modificar, mexer nessas pedrinhas do Senado, viu? Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.